Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Brenner e nós vamos hoje para a 9ª preleção com um assunto muito interessante sobre a história do Brasil e a participação efetiva da maçonaria. Hoje o título da nossa preleção é Maçonaria e Abolição da Escravidão Negra no Brasil. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, nos apoie e vamos continuar falando sobre maçonaria. Vamos estudar a maçonaria através da ciência que a estuda, que é a maçonologia. Fique conosco até o final desse vídeo, que nós temos assuntos interessantes a tratar. Em 1831, Francisco G. Acaiaba de Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, aquele mesmo que em 1833 fundou o Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito no Brasil, ele veio da Europa e trouxe consigo ideias de libertação. Ideias de libertação principalmente dos seus irmãos negros, já que o Montezuma ele era de origem africana. Ele era mulato, ele era filho de africanos, de negros, com espanhóis. Então essa mistura foi muito importante para a constituição da sociedade brasileira. Francisco G. Acaiaba de Montezuma foi então participante da Assembleia e ele proferiu o seu discurso em 1831 a favor da libertação dos escravos. Montezuma proferiu um discurso contra o tráfico negreiro, porque os países da Europa, principalmente a Inglaterra, já estava pressionando o Brasil para que houvesse a abolição da escravatura. Esse movimento abolicionista que ocorreu no Brasil, que culminou com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, não foi instantâneo. Ele já vinha acontecendo um movimento dentro da sociedade, um movimento interior, como também do exterior, principalmente da Inglaterra. Uma lei importante que contribuiu para a abolição da escravidão foi a Lei número 581, de 4 de setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, que estabeleceu medidas para a repressão do tráfico dos africanos no Império. Essa lei é conhecida como Lei para Inglês Ver. Tudo que nós falamos, isso foi feito para inglês ver, quer dizer, que não é para acontecer. Essa lei número 581, ela estabeleceu a proibição do tráfico negreiro. E isso foi informado à Inglaterra, que diminuiu, junto com outros países da Europa, a pressão sobre o Brasil. Porém, como eu disse, é uma lei para inglês ver. Ela não funcionava. Continuava o tráfico, continuava os africanos sendo tirados da sua terra e eles eram trazidos para o Brasil, sobre a chibata, sobre o açoite, sobre o mando dos senhores de escravos. Em 28 de setembro de 1871, foi aprovada pelo Legislativo brasileiro a Lei do Ventre Livre. Essas leis abolicionistas, que foram aos poucos sendo engendradas pelos políticos e colocado a serviço do Brasil, ela aos poucos foi constituindo um arcabouço para que terminasse na abolição da escravatura. Essa lei foi de 1871, mas em 1870 foi lançado o Manifesto Republicano assinado pelos maçons Quintino Bocaiúva, Salvador de Mendonça e Saldanha Marinho. Estes foram maçons que assinaram o manifesto para que houvesse aí um processo mais rápido de libertação dos escravos no Brasil. Um assunto extremamente interessante, pouco difundido e conhecido dos maçons, é a história do grupo dos Caifases. Esse grupo dos Caifases, ele foi fundado em 1882 por Antônio Bento de Souza e Castro. Esse Antônio Bento de Souza e Castro era um jurista. Ele trabalhou em Botucatu, trabalhou em Limeira e
finalmente em Atibaia, como juiz. Ele, então, o Antônio Bento de Souza de Castro, conheceu Luiz Gama em 1873. E essa amizade com Luiz Gama, eu fiz até uma preleção sobre Luiz Gama como um dos brasileiros notáveis que participou efetivamente da abolição, porque sobre o seu trabalho libertou mais de 500 escravos. Ele era um jurista, ele era advogado, né? Na época era chamado de rábula, porque ele não terminou a faculdade. Recentemente a OAB lhe outorgou pós-morte o título de advogado. Então o doutor Luiz Gama conheceu o doutor Antônio Bento de Souza e Castro, e em 1882, Antônio Bento de Souza e Castro constituiu o grupo de Caifases. O que eles faziam? Eles organizavam invasões a fazendas e retiravam os escravos. Quando os escravos eram conduzidos, eles montavam um sistema e libertavam os escravos. Antônio Bento de Souza e Castro é um nome a ser relembrado, além de advogado, além de jurista. Ele era um brasileiro que lutou com o seu grupo para a abolição da escravatura. Existem, inclusive, comentários dizendo que se não houvesse a aprovação da Lei Áurea em menos de 20 anos, a partir de 1882, na região de São Paulo, não existiria mais escravos, porque o grupo dos Caifases estavam fazendo com que os escravos fossem libertados. Então nós devemos lembrar, né, que Antônio Bento de Souza e Castro, ele, além de abolicionista, ele agiu diretamente na libertação dos escravos e era um irmão da ordem. Então, todas essas pessoas, todos esses notáveis brasileiros, nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar a história ser apagada, e sim revivê-la constantemente. As lojas maçônicas deveriam fazer trabalhos periódicos nessas datas importantes, homenageando esses ilustres maçons. Esse empolgante momento da história do Brasil, a ação decisiva da maçonaria em favor da libertação dos escravos negros deve receber maior atenção. Tendo as lojas maçônicas e todos os maçons um dever de sempre lembrar os heróis maçons que lutaram para definitivamente terminar esse período de horror que é o escravagismo. Fico agradecido por merecer sua atenção e até a nossa próxima preleção, onde vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a questão religiosa no Brasil. Muito obrigado, um forte abraço.